Bom dia, irmãos. Saúdo mais uma vez a igreja com a graça e a paz, amém? Peço desculpa que domingo passado não deu para mim estar, mas eu avisei no grupo, que eu não estaria, porque tive que fazer uma mudança. Me mudei de lugar onde eu estava e domingo passado não deu para eu me preparar para estar dando aula aqui domingo, pela manhã. Eu não consegui porque eu fiquei a semana inteira focado nisso. Essa semana também fiquei focado, mas foi um pouco mais suave e deu para preparar a lição de hoje. Então, mas eu avisei a irmã Cris, avisei o pastor Rubens e avisei os irmãos também no grupo, E também fico feliz também de ver lá no grupo a discussão dos irmãos, que a gente tratou de um assunto polêmico na lição passada sobre aqueles filhos de Deus, quem eram os filhos de Deus, e as filhas dos homens. Eu coloquei algumas opiniões de teólogos diferentes, Eu tinha uma opinião, passei para os irmãos a minha opinião, mas como eu falei, eu não sou o dono da verdade. Os irmãos são livres para seguir a opinião e formar a opinião de vocês, Eu botei a opinião de um pastor que eu considero muito, de um teólogo aí, um pastor que eu considero muito da igreja presbiteriana, que é o pastor Nicodemos, reverendo Nicodemos, eles chamam de reverendo Nicodemos. Ele tem uma opinião contrária do que eu ensinei para vocês, e eu coloquei lá no grupo, porque também é uma opinião coerente, para vocês definirem qual opinião vocês vão seguir, qual a linha de raciocínio vocês vão seguir. Então eu botei a opinião desse pastor Nicodemos, que é uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa que entende muito da palavra de Deus, mas ele pensa um pouquinho diferente da linha de raciocínio que eu segui. E coloquei a opinião também de um pastor antigo, que é o pastor Caio Fábio. O pastor Caio Fábio é o que está um pouquinho mais dentro ali do que eu ensinei para vocês, do que da minha linha de raciocínio. Mas como eu falei, eu não sou dono da verdade, Talvez, como é um texto obscuro, que a gente não tem tanta clareza com relação a quem são aqueles filhos de Deus, e quem a Bíblia está se referindo como filhos de Deus e as filhas dos homens, então os irmãos são livres para seguir a linha de raciocínio que vocês quiserem, tá bom? Isso não vai interferir em nada no ensino da palavra de Deus, tá bom? As duas opiniões têm base muito forte, como a gente viu ali. As duas opiniões, as duas linhas de raciocínio têm bases coerentes, bases bíblicas e base forte, Então cabe a vocês se aprofundarem um pouco mais e seguirem uma linha de raciocínio de vocês, tá bom, irmãos? Isso é sadio. Então hoje a gente não vai estar falando muito sobre isso, porque isso tomou já a lição toda da última lição, Então capítulo 6 de Gênesis. Vamos estar voltando aonde nós paramos, capítulo 6 de Gênesis. Nós vimos que a humanidade desde Adão, ela cresceu muito, a terra já se encheu. Eu vou estar lendo os primeiros versos, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com os homens, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renomes, que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que com o aumento da população, com a terra se enchendo, com o aumento dos descendentes de Adão e Eva,
a maldade também aumentou juntamente com o número da população. Isso tudo porque o ser humano, desde quando Adão pecou, o ser humano ele já nasce pecador. Ele já nasce tendencioso a fazer aquilo que é errado. É interessante, quando nós observamos as crianças, os bebês, né? Quem ensina a criança a fazer coisa errada? Oi? Adulto, às vezes olha, né? Mas é interessante, você sempre ensina a fazer coisa boa. Às vezes você vê a criança fazer uma coisa errada, mas quem ensinou isso? Às vezes é o instinto da criança, né? De querer desobedecer, de querer fazer coisa que não se deve fazer, acaba tendo um instinto, porque nós nascemos pecadores. Desde que o homem pecou, desde que Adão e Eva pecaram, toda a descendência nasceu pecadora. É por isso que a palavra de Deus diz ali, quando nós já lemos aqui na genealogia de Adão, que quando Adão gerou um filho, a palavra de Deus já diz, a sua imagem, não é mais a imagem de Deus, a imagem do homem. Porque quando Deus criou o homem, ele falou, a minha imagem, a sua imagem é a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Porque o homem era perfeito, mas depois que o homem pecou, a descendência, a Bíblia destaca ali a imagem do homem, a semelhança do homem, dizendo o seguinte, ele tem as mesmas falhas, os mesmos defeitos que o homem tem, pois Deus não tem defeito e Deus não criou nada com defeito. E conforme a população foi se enchendo, a maldade na terra também foi se enchendo. Nós vimos aqui no versículo que a maldade chegou a um nível tão grande que todos os pensamentos e desejos do coração do homem eram más. Tudo que eles desejavam era coisas ruins. Uma irmã perguntou na última lição falando, mas deve ser igual hoje, né? Eu acho que era muito pior do que está acontecendo hoje. Pois a palavra de Deus diz que naquela época todo mundo era ruim. A maldade era tão grande que não existia bondade. Ao ponto de pesar o coração de Deus e Deus falar, vou destruir a humanidade. Me arrependo de haver feito. Vou destruir a terra. Vou destruir o animal. A natureza não tem nada a ver com, podemos assim dizer, com as nossas falhas, mas a Bíblia diz que ela geme por causa dos nossos pecados. Diz lá em Romanos, que toda a natureza geme por causa do pecado da humanidade. E falou, eu vou destruir tudo. Tudo aquilo que eu havia criado perfeito, agora está imperfeito. E eu vou destruir, né? Vou destruir. E uma pessoa também perguntou, mas como é que Deus tolera essas coisas tanto, né? Já devia ter destruído há muito tempo, né? Mas sabe por que Deus tolera? Nós vamos ver aqui no verso 8. Vamos ler aqui o verso 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. É interessante, no meio de uma humanidade perversa, uma humanidade depravada, de uma humanidade onde a própria palavra de Deus diz aqui que todos os pensamentos e desejos eram ruins, um homem achou graça diante de Deus. E por causa desse único homem, Deus reconsiderou a ideia dele de destruir assim a sua criação, de preservar ainda a espécie humana. Por causa de uma única pessoa, Deus falou, vou preservar a espécie humana. Sabe por quê, irmãos? Noé achou graça. O que significa graça? Favor imerecido. Noé não merecia, mas Deus imputou, Deus lhe deu esse presente. Noé era um homem justo, a palavra de Deus diz. Era um homem justo e bom. Ele andava com Deus, ele cria em Deus. Ele cria de que um dia Deus iria enviar aquele libertador que ele prometeu desde o Éden, em Gênesis 3,15, quando o homem pecou, que esmagaria a cabeça da serpente. Noé estava crendo nessa promessa, e o fato de Noé crer nessa promessa fez com que Noé permanecesse justo no meio de uma sociedade injusta. É interessante que hoje em dia nós falamos a seguinte frase, nós usamos muito uma frase dizendo que o homem é fruto do meio aonde ele vive, não é verdade? Eu acredito que em parte o homem pode se tornar fruto sim do meio ao qual ele vive, porque se ele vive num lugar onde existe muita coisa errada,
Então é muito mais fácil ele também se contaminar e fazer coisas erradas. Mas também há as exceções. Noé foi uma exceção. Noé, ele provou que ele não precisava ser fruto do meio ao qual ele vive. Noé, ele se permaneceu justo e íntegro. Não só ele conseguiu se permanecer justo e íntegro, mas como ele conseguiu preservar a sua família, né? Porque ele conseguiu ali ensinar a sua fé, a sua crença, os seus fundamentos, os seus valores a toda a sua família. Ele cria na promessa, ele cria que Deus ainda iria enviar esse libertador. Ele cria que a situação iria se reverter. Ele cria que Deus ainda iria salvar o homem da morte, do pecado, que o pecado trouxe na terra. Vamos continuar lendo aqui o verso de número 9. São estas gerações de Noé. Era ele um homem justo e íntegro. A palavra de Deus dizendo aqui, ó, Noé era um homem justo e íntegro. Uma outra referência em que Deus fala que a pessoa era justa e íntegra era Jó. Lembra de Jó? Que Deus fala para o próprio Satanás, ó, Jó, ele é um homem justo e íntegro, ele se desvia do mal. Noé é um outro personagem que Deus também elogia aqui, ó. Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. Em sua geração. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Uma outra referência onde nós encontramos também de uma pessoa que andava com Deus, que a Bíblia refere assim, ó, fulano andava com Deus, é Enoque, na geração ali de Sete, lembra? Na geração de Sete, nós encontramos aqui Enoque. Enoque é a pessoa que andava com Deus, ele também vivia numa geração perversa. Aí eu coloquei no grupo também o livro que Enoque escreveu, né? E só fazendo aqui, abrindo um parênteses no estudo, aí a minha esposa até perguntou também, por que esse livro não está na Bíblia então? Não está na Bíblia, é um livro apócrifo, né? Não está na Bíblia, irmãos, porque é o seguinte, porque ele é um livro muito bom como fonte histórica, para você comprovar realmente que os fatos da Bíblia aconteceram, na época em que aconteceram. Ele cita coisas dessa época aqui a qual nós estamos falando, mas ele tem alguns equívocos também. Ele tem algumas coisas que não são confiáveis. Os livros que entraram na Bíblia são todos os livros que apontam para essa promessa, de que Deus ainda iria enviar o libertador, de que Deus seguiu nessa linha aqui da promessa. E esses livros apócrifos muitas vezes não apontam para isso. E muitas vezes alguns livros mais lá para frente, os irmãos vão ver, livros apócrifos ensinam até a fazer coisas erradas, né? Mas são livros bons para a história, você comprovar o fato histórico, né, da época. A gente usa mais como fonte histórica, né? Mas o livro de Enoque é um livro bom. É um livro bom. Se o que ele está dizendo ali é verdade, então a minha linha de raciocínio sobre os filhos de Deus é verdadeira. Não sei se os irmãos leram ali, no livro de Enoque que eu mandei no grupo, né? Então, se o que ele está dizendo ali for verdade, então a minha linha de raciocínio sobre os filhos de Deus, que a palavra de Deus cita aqui em Gênesis 6, é por onde eu sigo mesmo, entendeu? Que ele cita sobre esses filhos de Deus aqui também, da forma como eu acredito que seja. Mas, como eu disse, eu posso estar errado, né? Vai ser um equívoco meu também, tá bom? Então Noé era um homem justo, era um homem íntegro, ele se desviava do mal e ele andava com Deus. A terra, porém, estava corrompida de diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé, Deus dá uma ordem a Noé, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Aí Deus dá uma ordem para salvar a vida de Noé. Aí ele faz assim, fazei para ti uma arca de madeira, de ciprestes, farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás, e o comprimento da arca será de 300 côvados.
a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe farás um côvado na altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares, 3 andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive e de tudo que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para as conservares vivos. Contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta-o para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Aqui nós vemos no último verso 22, né? A razão de Noé achar graça diante de Deus, né? Deus deu uma ordem, um pouco, podemos assim dizer, que era loucura. Para nós hoje, uma ordem dessa talvez não seria tão loucura como na época de Noé. Imagine uma pessoa chegar a falar para você, ó, eu vou destruir a terra com chuva, vou fazer chover muito, vai encher a terra de água, então constrói um navio para você, entra você no navio com a sua família, todos aqueles que entrarem nesse navio, inclusive os animais que entrarem, eles não serão mortos, eles serão salvos. Sabe onde está a loucura disso, meus irmãos? Que na época não existia navio, não existia embarcação, ele não sabia nem o que era que Deus estava mandando construir. Noé não sabia o que Deus estava mandando construir, ele não sabia, nunca tinha visto aquilo não existia naquela época. E outra, além de não existir navio, ele não sabia o que era chuva, nunca havia chovido na terra. Lembra que a gente viu na criação como é que Deus regava as plantas? Lá na criação, no estudo da criação, Deus regava as plantas fazendo descer uma neblina, né? Fazia descer uma neblina e a terra ficava úmida com essa neblina, e assim as plantas se aguavam, né? Assim a terra era regada. Naquela época não existia variação de temperatura, lembra disso? Que a temperatura era uma só, efeito estufa na terra, a temperatura era uma temperatura agradável, uma temperatura perfeita. Não existia variação de temperatura, hoje está chovendo, amanhã está calor, amanhã está frio. E tem países que neva, e tem países que faz calor de excesso, tem países que um dia, igual o Brasil, né? Algumas semanas atrás estava calor intenso, aí agora está frio, né? Não está tão frio, mas está frio. Aí depois começa o frio apertado, depois volta o calor. Naquela época não existia isso, a temperatura era uma só na terra, não existia essa variação de temperatura, não existia chuva na terra. Então Noé não sabia o que era barco, e não sabia o que era chuva. E Deus dá essa ordem para Noé, ó, faz aí um navio enorme com 3 andares, quem entrar nesse navio com uma única porta, com janelas, uma única porta, e quem entrar por essa porta não irá morrer com a chuva que eu vou mandar na terra. E é interessante que a palavra de Deus diz que Noé não questionou nenhuma hora a Deus. Ah, Deus, que negócio é esse? O que é chuva? O que é barco? O que é... será que vai acontecer isso mesmo? Não, a palavra de Deus diz no verso 22 o seguinte: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandara. Conforme tudo que Deus lhe mandou fazer, Noé fez. Noé obedeceu. Noé acreditou. Noé creu na palavra de Deus. E fez. E é interessante que, se os irmãos estudarem um pouquinho mais a fundo, eu mandei também no grupo um vídeo falando sobre a Arca de Noé, né? Isto é uma matéria da National Geographic,
né, matéria secular, vocês viram? Que diz que as dimensões que a Bíblia cita aqui da Arca de Noé são dimensões mesmo de um navio de grande porte, navio cargueiro de grande porte. Inclusive os navios cargueiros, eles foram copiados com base do que Deus passou aqui para fazer a arca. Interessante, né? Os navios cargueiros foram copiados, os engenheiros copiaram do que a Bíblia relata aqui na arca. E eles ali foram comprovando realmente que a arca tinha as dimensões certas, tinha as proporções certas para suportar o que deveria suportar. Eles fizeram até uma maquetezinha, né, numa piscina de uma arca em miniatura, com as mesmas proporções, só que de forma assim, trazendo para dentro de uma piscina, e simularam como se estivesse tendo uma tempestade na piscina, para ver se a arca iria virar, porque a parte de baixo da arca que cita aqui que é plana, né? Então fizeram lá para ver se a arca iria virar, e a arca não virava na piscina, não afundava de jeito nenhum, mesmo fazendo uma tempestade simulada lá. É interessante essa matéria, né? E do monte, onde ela estacionou. Quando a água mingou, né, ela estacionou, né? E eles acharam pedaços dela, né? E é interessante, né? Que não é nativo daquela região. Eles acharam pedaços de madeira em cima de um monte, o Monte Ararat, que a gente vai ver onde a arca estacionou, que não fazem parte daquela região. Falou, essa madeira não faz parte dessa região, faz parte realmente da região onde Noé construiu a arca. E madeiras que Deus pediu, construir com tal madeira, né? Madeira de acácia e tal. Essas madeiras você vai construir a arca. E eles acharam em cima do Monte Ararat. O Monte Ararat, ele fica na divisa com a Turquia, com o Irã. É um monte que divide a Turquia com o Irã. E eles acharam fragmentos da arca lá em cima. E fora outras coisas para comprovar o dilúvio, eles acharam ossos de baleia em cima de montanhas. Aí falou, como é que a baleia foi parar lá em cima da montanha? Né? Eles fazendo escavações arqueológicas, como é que a baleia parou aqui em cima? Quando a água foi descendo, ela ficou encalhada lá em cima, né? Ela ficou encalhada lá em cima. Então foi dessa forma. E é interessante, meus irmãos, nós vamos ver que a terra vai ser repovoada através. Vamos esperar um pouquinho disso. Vamos aqui avançar aos poucos. Noé e sua família entram na arca, capítulo 7 da Bíblia. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 a 7, macho e só fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. Quero ler só até aqui, irmãos. É interessante. Falando um pouco mais sobre a arca, Deus pediu para que construísse quantas arcas? Uma. Deus pediu para que construísse quantas portas nessa arca? Uma também, né? Mostrando que só existe um meio da pessoa ser salva. Não existe vários meios, não existe várias arcas, não existe várias portas, não existe vários caminhos. Existe somente um, que é aquele que Deus mandou que fizesse. Só existe da maneira que Deus ordenou que fizesse. Não é do jeito que o homem fizesse. Ele poderia fazer do jeito dele, como Adão fez, as roupas do jeito dele. Mas Deus recusou as roupas de Adão, lembra disso? Deus recusou as roupas de Adão e Deus fez roupas novas para Adão e vestiu Adão, mostrando que tem que ser do jeito de Deus. Caim tentou também adorar a Deus do seu jeito, através do que ele produzia. Ele tentou adorar a Deus do seu jeito, mas Deus recusou também a oferta de Caim, aceitando somente a oferta de Abel, porque era o jeito correto, era o jeito que Deus queria, era o jeito que Deus havia determinado, era o jeito que Deus havia providenciado. Era o jeito que Deus havia providenciado. Não existe outra maneira, não existe outro caminho, não existe outra arca, não existe outra embarcação e não existe outra porta, somente aquela que Deus mandou produzir. E Deus falou, construa uma arca com uma única porta.
Quem entrar por essa porta será salvo da destruição que eu irei trazer sobre a terra. E Noé ficou 120 anos construindo essa arca. É muito tempo isso? Ele ficou 120 anos construindo a arca, juntamente com a sua família, e ele ficou 120 anos pregando para aquela geração que Deus iria destruir a terra com um dilúvio. Eu fico imaginando a geração daquela época zombando de Noé, vendo Noé no terreno dele construindo aquela grande embarcação. Mas Noé, para que você está construindo isso? O que é isso? É um navio que Deus mandou construir. Navio? O que é navio? É para flutuar na água. Você está longe da água. Não, mas Deus vai encher a terra com água. Como? Com chuva. Chuva? O que é chuva? Vai cair água do céu. E eles não sabiam o que era aquilo, eles zombando de Noé, porque as pessoas daquela época eram más, né? Elas eram escarnecedoras, elas zombavam mesmo, né? Então chegou o prazo de 120 anos que Deus falou que traria o dilúvio. Deus pediu para que Noé e sua família e todos os animais entrassem na arca. Aí você me pergunta, como é que Noé colocou os animais na arca? Ele foi caçando animal por animal? Não, Deus foi conduzindo os animais. É interessante que até esse vídeo que eu mostrei da arca para vocês, os cientistas que são céticos, que não acreditam na Bíblia, e eles acreditam no dilúvio, porque eles estão se dobrando, porque há muitas fontes históricas dizendo que aconteceu de fato o dilúvio, eles trouxeram uma ideia racional para dizer como é que os animais entraram na arca. É interessante, assista esse vídeo. Eles falam o seguinte, sabe por que os animais entraram na arca? Eles acreditam realmente que houve a arca, que Noé construiu a arca, mas eles não acreditam que foi uma ordem de Deus. Eles não acreditam que há algo de Deus ali. Aí eles falam, os animais entraram na arca por instinto de sobrevivência, porque os animais, eles sentem, e eles sentem realmente quando vai acontecer alguma coisa, um abalo natural. Um animal, ele sente de longe quando vai ter terremoto. Você pode perceber, quando em países que tem terremoto, quando os animais estão agitados, animais presos, que ficam presos no quintal, cachorro, quando eles estão muito agitados, querendo fugir, latir, é porque eles sabem que vai acontecer alguma coisa que eles precisam se abrigar. Quando aconteceu o tsunami lá naquele país lá que aconteceu o tsunami, né, em 2004, é interessante... Oi? Isso. É interessante que depois eles falaram que os animais que estavam soltos foram encontrados tudo em cima da montanha, né? Eles preveram que ia acontecer alguma coisa, é instinto que Deus colocou no bicho, para ir sobreviver. Eles preveram que ia acontecer um abalo natural e fugiram. E foram encontrados depois em cima da montanha. Você pode ver os passarinhos, eles migram quando vai ter frio muito intenso, eles vão para um lugar mais quente, né? Eles preveem isso antes, né? O ser humano não tem isso. O ser humano tem inteligência para produzir coisa, para saber o que vai acontecer. O animal não tem essa inteligência, então Deus colocou esse instinto nele, para sobreviver à espécie dele, né? Então, irmãos, os cientistas ligaram esse instinto natural do animal e falaram o seguinte, os animais sabiam que iria acontecer alguma coisa, um abalo natural. Sabia que ia acontecer uma enchente. E quando eles viram a arca, um lugar onde eles poderiam se abrigar, eles foram entrando na arca para se abrigar. Isso aí é um pensamento racional, né? Mas aqui a Bíblia fala que animais imundos entraram 2, né? Só o casal, e animais mais limpos entraram 4 de cada espécie, né? Separadamente, né? Eu acredito que é Deus que colocou aqueles animais lá dentro, né? Deus colocou aqueles animais. Como é que o leão iria entrar pacificamente numa arca junto com outros animais, né? Como é que um animal selvagem iria entrar numa arca junto com outros animais? E segundo alguns historiadores, meus irmãos, que acreditam na existência, e de fato acho que existiram, répteis grandes, como dinossauros, né? Como dinossauro, acredita-se também que entraram na arca. Depois a gente vai ver, depois do dilúvio, porque eles foram extintos. Mas, segundo fontes históricas, né, eles acreditam também que esses animais, que não existem mais hoje, também entraram na arca, né? Entraram na arca. E nisso foram entrando os animaizinhos na arca. Depois que todos entraram na arca, a palavra de Deus diz aqui, né,
que o próprio Deus fechou a arca por fora. O próprio Deus fechou a porta daquela arca e começou a chover. Começou a chover. Depois que Deus fechasse a porta da arca, não tinha mais como abrir. Enquanto a porta estava aberta, as pessoas poderiam entrar. Enquanto aquela porta estivesse aberta, havia uma chance para se salvar. Mas depois que aquela porta se fechasse, não haveria mais escapatória, não haveria mais chance, porque todas as chances haviam dado, né? Ficou 120 anos pregando. Então, quando Noé entrou na arca, todos os animais entraram na arca, a família de Noé entraram na arca, a palavra de Deus diz aqui que ele mandou copiosa chuva. Aí diz aqui, verso 7 do capítulo 7, entrou Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos na arca, por causa das águas do dilúvio. 2 animais limpos e 2 animais que não são limpos, das aves e de todos os répteis sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aqui interessante, irmãos. Noé entrou na arca, mas só começou a chover depois de 7 dias. Ele precisava ter fé, que Deus iria fazer alguma coisa. Imagina, você entrou na arca, Deus entra na arca, você entra na arca. Agora Deus vai mandar chuva, e nada de vir chuva. E ele fica ali esperando, passa o dia, a noite, e a chuva não vem. Aí passa outro dia, noite, chuva não vem. Vou sair dessa arca, Deus não vai fazer nada disso não. Ele esperou, depois de 7 dias, Deus mandou a chuva. Deus mandou a água do dilúvio, né? E eu imagino as pessoas passando em frente, lá o louco do Noé lá dentro. Cadê a chuva, Noé? Você já está aí dentro, cadê a chuva? 7 dias o pessoal zombando de Noé. Aí o 11 diz: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca e com ele seus filhos, Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Então nós vimos aqui que depois romperam-se as fontes dos abismos, abriram as comportas do céu e houve copiosa chuva. O que a Bíblia está querendo mostrar aqui, meus irmãos, que foi muita chuva, não foi pouca chuva não. Aí você me pergunta, que tipo de chuva é essa que faz encher a terra inteira? A palavra de Deus diz aqui que tinha água de 2 lugares, vinha água de cima e vinha água de baixo. Romper as fontes dos abismos significa que a terra se rachou, houve um grande terremoto, a terra se rachou e dessa vala que abriu aqui na terra saía água jorrando para cima. Quando diz aqui que abriram-se a comporta do céu, você pode imaginar tipo um balde se despejando assim, aquela cascata de água. Mas de onde veio tanta água, irmãos? Lembra do firmamento que Deus criou? Quando nós estudamos sobre o firmamento, que Deus colocou água em volta da terra. Lembra dessa água aqui que Deus colocou em volta da terra? Em volta da camada de ozônio, a camada atmosférica, né? Que existe na terra. Deus revestiu a terra com água. E essa água protegia a terra da agressão dos raios do sol. E essa água também, ela fazia com que o ar na terra fosse mais, podemos assim, mais forte, o oxigênio fosse mais condensado. Aí eles, segundo os historiadores, dizem que está aí o porquê dos dinossauros serem animais grandes com pulmões pequenos. Porque eles tinham narinas pequenas, pulmões pequenos, segundo eles, porque eles não tinham tanta necessidade de pulmões grandes para sustentar o corpo dele, porque o ar era mais condensado naquela época. E por causa dessa água na terra, fazia com que
a temperatura na terra fosse uma só, que é o efeito estufa, como eu falei aqui no início da lição. Não existia variação de temperatura, ela protegia a terra dessas catástrofes naturais. E também por causa dessa água em volta da terra, meus irmãos, faziam com que as pessoas vivessem mais. Tinham oxigênio demais, tinham uma temperatura agradável, não era tão agredida pelos raios ultravioletas do sol, e faziam com que os anos das pessoas se prolongassem um bom tempo com saúde. Você pode ver aqui na palavra de Deus que quando veio o dilúvio, Noé tinha mais de 600 anos. Noé tinha 600 e poucos anos, né? Quando veio o dilúvio, é essa água aqui. E quando houve o dilúvio, a palavra de Deus diz que ele abriu as comportas do céu e essa água caiu na terra, né? Ela foi jogada assim igual um balde na terra. E isso fez com que as águas se enchessem. Além da chuva, além de água vindo do abismo, essa água que estava em volta da terra, do firmamento, ela caiu na terra, fazendo com que acontecesse assim o dilúvio. Fazendo com que acontecesse o dilúvio. A água do firmamento. E isso fez com que a terra enchesse, né? E eu fico imaginando, meus irmãos, a cena de terror das pessoas que estavam fora da arca, vendo aquela chuva que nunca haviam visto, o solo se rachando e vindo água do solo. Oi? Aí começou, eu imagino eles tentando bater na arca. Noé abre a porta. Noé abre a porta e não podia abrir, porque foi Deus que fechou. Eu fico imaginando eles tentando subir nos montes altos para escapar das águas que estavam subindo. Eu fico imaginando eles tentando pegar pedaços de pau para boiar, tentando pegar coisas, nadar, tentando fazer coisas para escapar da enchente, mas tudo isso era inútil. E as pessoas fazem isso, meus irmãos, elas tentam se apegar a tudo para se salvar. Elas se apegam à religião, elas se apegam a crendices, elas se apegam a um monte de coisas erradas para tentar se salvar, mas não se apegam à coisa certa, que é a palavra de Deus. Noé, ele se apegou à palavra de Deus, ele acreditou na promessa de Deus. E quando veio o momento da tempestade, ele conseguiu salvar não só ele, mas toda a família dele. E é interessante, existe uma música, um corinho, né, que cantam: abram as comportas do céu e faz chover, né? Não é? Não tem isso? Eu sou meio suspeito com relação a esse corinho, porque é o seguinte, a gente vendo aqui na Bíblia, quando abriu a comporta do céu, o negócio foi feio, meu. Então eu não peço, então eu acho legal não cantar não esse. Pedir para Deus abrir as comportas do céu. Então, a gente canta muitas vezes sem analisar a letra, irmão, mas quando Deus abriu as comportas do céu foi para destruir. Eu acho, você quer isso? Então eu acho que quando está cantando essa música, você está pedindo para Deus destruir de novo, igual na época de Noé, né? Abre as comportas do céu e faz chover. Acho que esse corinho tem que ser reformulado, hein? Tem que ser reformulado. Abre as comportas do céu e faz chover. Ali é juízo, meu. Mas quando a Bíblia se refere à comporta do céu é para destruir a terra. E fala assim, e ali o corinho da palavra, as comportas do céu e faz chover. E faz chover, bênção. O corinho do cantor cristão é mais adequado. Chuvas de bênção teremos. Chuvas. Agora a comporta do céu é juízo, irmãos. A única vez que Deus abriu a comporta do céu foi para trazer essa água para a terra, para destruir a terra. E destruiu. Porque a maldade na terra estava muito grande. Então a maldade na terra estava muito grande. Então foi por isso que Deus abriu a comporta do céu. E por isso que hoje a gente olha para o céu e não vê mais essa água em volta da terra. É por isso que a gente vive menos. E conforme vai passando a história da humanidade, o homem vai vivendo cada vez menos, porque poluição, má alimentação. Naquela época não tinha tantas agressões ao corpo humano como tem hoje, né? Como tem hoje. Então vamos continuar lendo aqui. Então houve chuva, Deus destruiu a terra, Deus preservou Noé e sua família. Ao cabo, a palavra de Deus diz aqui,
Ao cabo de 40 dias, Deus lembrou-se, não que Deus havia se esquecido de Noé, mas 40 dias Deus falou que ia chover, 40 dias e 40 noites. Capítulo 8 diz assim: lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca, e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a abaixar. Cerraram-se as fontes do abismo, a fonte do abismo, a terra que havia se rachado, já parou de jorrar água. Cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas dos céus, que são as comportas, né, que a gente falou, as janelas dos céus e as chuvas dos céus se deteve. Acabou, esgotou essa água. As águas se foram e retirando de sobre a terra no fim de 150 dias. As águas haviam diminuído, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que ter fé é ter paciência. Porque nós vimos, Noé entrou na arca, tem que esperar uma semana para Deus mandar o dilúvio, ele lá dentro quietinho. Depois que Deus falou o seguinte para Noé, que seria 40 dias de dilúvio, né? 40 dias e 40 noites. Mas não significa que quando acabou os 40 dias e 40 noites, eles puderam sair da arca. A palavra de Deus diz que eles acabou o dilúvio, os 40 dias, passou os 40 dias, parou de chover, as comportas do céu foram fechadas, a água que jorrava do abismo também cessou, mas a água foi se minguando aos poucos. Nós vimos aqui que ele ficou meses dentro da arca até a água se minguar completamente. Aí a arca se estacionou em cima do Monte Ararat, que nós vimos aqui que a irmã Paula citou, o Monte Ararat, ficou lá estacionado em cima do Monte Ararat, enquanto as águas iam se baixando. E falou que depois de não sei quantos meses ele já conseguiu ver os picos dos montes, a água se baixando. Aí quando ele não conseguia ver mais água, ele soltou um corvo, o corvo não tinha onde pousar, voltou para a arca, ele falou, não, então não secou ainda, a terra não se secou. Aí depois ele soltou uma pomba, a pomba trouxe um gravetinho, falou assim, tá secando a água. Aí depois ele soltou de novo, a pomba não voltou, aí ele falou, acho que agora já secou, porque ela achou lugar para ficar. Aí Deus abriu, aí a palavra de Deus diz que Deus abriu a porta da arca e saiu Noé e sua família e os animais que estavam na arca. Deus salvou e preservou a família de Noé e todos os animais que estavam dentro da arca. Por que Deus fez isso? Porque Noé acreditou. Porque Noé creu na palavra de Deus. Noé acreditou que Deus era a única fonte de salvação. Que Deus era o único que poderia providenciar a salvação para a humanidade. E é interessante, meus irmãos, toda a humanidade veio de Adão e Eva. Depois do dilúvio, toda a humanidade veio da família de Noé. Todos vieram da família de Noé. Pois diz aqui, verso 9. Capítulo 9, quer dizer, abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Lembra para quem ele tinha dado essa ordem? Para Adão e Eva, né? Multiplicai e enchei a terra. Agora ele está dando para a família de Noé, abençoou Deus Noé e seus filhos e lhe disse, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Aí deu aqui as ordens, vocês dominarão sobre os animais e tal. Aí Deus estabeleceu uma aliança com Noé, de que ele nunca mais iria destruir a terra com dilúvio novamente, né? Deus fez um arco, o arco da aliança, que é a prova de que Deus nunca mais iria destruir a terra novamente com água. Noé fez um sacrifício para Deus, uma oferta, né? E Deus assim estabeleceu uma aliança com a humanidade, através de Noé, de que ele nunca mais iria
destruir a terra novamente dessa forma. A próxima vez que a terra for destruída, nós vemos que vai ser através do fogo, não vai ser mais através da água. Mas Deus nunca mais iria destruir a terra novamente, através de um dilúvio. E assim, meus irmãos, começa novamente a história da humanidade. E assim novamente começa a história da humanidade, através da família de Noé. Antes da família de Noé, existia a geração de Caim, existia a geração de outros filhos de Adão e Eva, existiam outras gerações, e Deus preservou somente a geração de Sete, que foi um dos filhos de Adão e Eva. Preservou a geração de Sete. Se os irmãos tentarem entender esse desenho aqui que eu coloquei, os irmãos vão ver que é uma árvore genealógica, onde mostra aqui as gerações. Aí aqui no meio está tipo um corte dizendo dilúvio, e aqui mostra que esse galho aqui seria a geração de Caim, esse outro ramo aqui seria a geração de outros filhos que Adão e Eva tiveram, e aqui no meio são os galhos da geração de Noé. Foi o único galho que não foi cortado. Os outros galhos foram tudo cortados com o dilúvio. E daí veio a nova, podemos assim dizer, a terra foi repovoada novamente através da família de Noé. Aí você me pergunta, domingo que vem eu vou tentar ser mais específico, mais por causa da nossa hora, mais profundo nessa parte de geografia, que fala, então porque hoje existe tantas pessoas com cores brancas, pretos, não existe negro, é preto, pessoa com o olhinho puxado, cabelinho liso, cabelinho duro igual o meu, né? Por que existe isso? Se todos vieram de Noé, se todos depois vieram de Noé, Sem, Cã e Jafé, eu só vou dar um rápido esclarecimento para vocês com relação a isso. O rápido esclarecimento é o seguinte: antes do dilúvio, como é que era o clima aqui na Terra? Era estável. Existia variação de temperatura? Antes de Noé? Não existia variação de temperatura por causa da água do firmamento. Por causa do firmamento. Existia continentes antes de Noé? A Terra era uma só, né? Que a geografia chama de Pangeia, né? Era uma... Se vocês forem ver o mapa mundial, os continentes são igual um quebra-cabeça, eles se encaixam um no outro, né? E essa separação veio depois do dilúvio. Porque nós vimos aqui que a fonte, Deus fez romper o abismo, a terra se rachou, ela foi se separando, jorrou água da terra, jorrou água de cima, mas ela não se separou muito, né? Separou só para jorrar essa água, e conforme foi passando os anos, a palavra de Deus diz que, a palavra de Deus não, a geografia mostra que essas placas, são chamadas de placas tectônicas que existem lá no centro da Terra, elas se movem, né? E faz com que os continentes vão se separando cada vez mais, até chegar no ponto onde chegou hoje, né? É por isso que existem tantos terremotos, tsunamis, tal, por causa que as placas lá embaixo estão se movendo, né? Com o repovoamento da terra através da família de Noé, Sem, Cã e Jafé, foi desses camaradas que saiu as gerações, né? Cada um deles foram assumindo alguns territórios, criando suas famílias numa dessas terras, e os filhos deles assim sucessivamente. Cada um deles foram assumindo um continente, podemos assim dizer em grosso modo. Foram assumindo um continente. A terra já não tinha mais esse efeito estufa, depois do dilúvio. As temperaturas foram se variando, aí começou a haver efeitos climáticos, chuva, frio, muito sol em alguns lugares. E conforme esses continentes foram se afastando mais, teve continente que foi ficando em regiões mais quentes, como o continente africano, né? O continente africano foi ficando numa região mais quente. Agora os continentes do lado do norte foram ficando em lugares mais frios. O ser humano, meus irmãos, é interessante. O corpo humano. Domingo que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O corpo humano é interessante. Ele se adapta e evolui com o local. Não é a evolução que Darwin ensinou, é a evolução natural que existe. Oi? Alimentação também.
como houve essa variação, é interessante, é cientificamente comprovado que se um casal de branquinhos, eu sou branquinho, né? Até mais branco que eu, eles ficarem num continente onde onde o calor é de 50 graus, igual a África, lá faz 50 graus, claro que o filho dele vai nascer branco, mas as próximas gerações já não vai nascer tão branco como o pai, eles vão se escurecendo, vão se adaptando àquela região, eles vão se adaptando, aí as próximas gerações vão indo, até chegar numa geração onde já está adaptado àquele terreno, e foi isso que aconteceu. É interessante, aí você diz assim, por que pessoas de peles preta têm cabelos mais crespos, e pessoas de peles brancas, eu sou uma exceção, né? Eu sou branco com cabelo crespo, tem cabelo assim lisinho, aquele cabelinho escorrido, né? Chanel, né? Romeuzinho. Por quê? Porque lá no calor de 50 graus da África, o cabelo protege eles daquele calor. Sabia disso? O cabelo crespo protege eles, não deixa queimar o couro cabeludo. Quando molha, é tipo uma esponja, fica úmido. Agora a pessoa de cabelo lisinho lá no calor de 50 graus vai ter o seu couro cabeludo queimado, porque o cabelo não vai proteger nada. Então no frio onde eles vivem, na Antártica, na Europa, não precisa, porque o calor lá não é tanto. A pele, o corpo humano, o ser humano, Deus fez isso no ser humano, ele vai se adaptando ao local. Ele se adapta. É interessante que eles fizeram essa pesquisa com animais. Eles criaram raposas. Raposas normalmente é uma espécie só. O pelágio da raposa é uma pelagem assim meio ruiva, meio avermelhada, da raposa do mato. Ela é avermelhada, só que lá nos Estados Unidos, naqueles países lá, eles têm mania de criar raposas como animais domésticos. Aí eles começaram a criar raposas como animais domésticos, os próximos nasceram iguais, aí conforme foi na terceira ou quarta geração de raposa, eles cruzando só com a mesma espécie de raposa, foram nascendo diferentes os filhotes. A pelagem já não era mais avermelhada como a raposa do mato, era uma pelagem diferente, branca, uma pelagem, alguns eram malhados, preto com branco. Mas como se cruzou com a mesma espécie? Porque ele já foi se adaptando ao ambiente doméstico, ao qual foi criando. Isso aconteceu com os cachorros. Todos os cachorros eram lobos. Todos os cachorros eram lobos, mas conforme o homem foi criando como animal doméstico, ele foi se adaptando ao ambiente doméstico. Aí por isso que existem várias raças diferentes de animais, né? De cachorros, né? É adaptação de sobrevivência. Eu não estudei profundamente isso, mas tem uma questão também. A questão da pele branca, tem tudo. A questão do asiático ter o olhinho mais daquele jeito, né? O olhinho, eu não sei, o cabelo liso é porque lá não faz calor, né? Lá não faz calor, né? Gordura de excesso. Oi? De acordo com a região que eles vivem também. Que nem os esquimós, assim, você entendeu? Que não pega muito sol, a temperatura muito fria. Aí o corpo se adaptou a esse. Isso. Aí criou gordura no olho aqui. Eu não sei porque eu não sou biólogo, não sou professor de geografia, né? Eu sei pelo que eu estudo, né? Pelas fontes que eu estudo. Então, todas as perguntas que os irmãos fizeram, eu não vou saber responder cientificamente, né? Eu sei por curiosidade que eu pesquisei para dar aula para vocês. Mas a do japonês, assim, igual o irmão aqui explicou, eu já não sabia disso. Pode ser, irmão. Aí eles falam que é isso. Mas se você for ver, o clima, né? Em função do clima que a pessoa vive, em função da geografia, do tipo de solo que a pessoa vive, da alimentação que a pessoa come, tudo isso influencia nas diferenças das raças. Você entendeu? Então, o ser humano ela falava para mim que o ser humano ele é o ser mais adaptável que existe no mundo. E que, dependendo do ambiente, o corpo do ser humano dá-se alguma certa mudança no DNA. Tanto é que se um casal usa droga e tem um filho, diz que o filho, 90% filho sofre com isso. tem chance de
Já nascer dependente, né? Então, irmãos, o que o irmão José falou, os irmãos aqui falaram, está coerente. Bem, se você for ver o japonês, questão de gordura, né? O japonês tem uma tendência muito forte a engordar mais rápido do que a gente. A genética dele já... você pode ver que a maioria dos japoneses, se eles não se cuidarem, são gordinhos. E eles se engordam muito rápido. É que eles comem muita comida natural, sushi, sashimi, tal, mas se eles comerem a nossa comida mesmo, eles se engordam. E ficam gordão. Porque pode ver que os japoneses, muitas vezes, que nascem aqui no Brasil e se adaptam à nossa cultura, à nossa comida, eles são todos gordão. No Japão não. No Japão não, porque no Japão eles comem comida natural, sem gordura, aquele peixe cru, né? Mas isso que faz com que eles fiquem saudáveis, magrinhos. Mas a tendência deles é engordarem, da biologia deles, né? A tendência deles é engordarem. Eles fizeram uma experiência com uma planta. Pegaram uma planta e deixaram do lado de fora de casa, no mesmo lugar. E a outra do lado de dentro de casa. Essa aqui do lado de dentro de casa, ela não tinha raio solar. Mas é a mesma planta tirada da mesma planta. Só que a de fora teve um desempenho. E a de dentro desempenho. E a minha que ela estava Então, irmãos, domingo que vem eu vou tentar trazer um pouco mais sobre essas curiosidades geográficas, vou tentar me aprofundar um pouco mais, porque através da família de Noé, através da genealogia de Noé que a Bíblia traz ali, dá para você saber quem foi para cada continente, quem foi para continente africano e tal. Através da genealogia de Noé, já dá para você traçar ali da onde surgiu cada coisa. Isso mostra o porquê a história do dilúvio ela é comum para todas as culturas. É interessante que o missionário, ele fala que ele vai numa aldeia indígena que nunca teve contato com o Evangelho, a aldeia ali não conhece Bíblia, nunca teve contato com o Evangelho, eles têm uma crença lá deles, uma história do passado deles, dizendo que houve uma grande enchente. Aí vai lá numa aldeia lá da África, aqui no Brasil, aí vai lá numa aldeia lá na África também, que nunca tiveram contato com a Bíblia, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é o Evangelho, eles também têm uma crença lá naquela aldeia, uma história do passado, que houve uma grande enchente. Todas as culturas têm essa crença dentro delas. Por que isso? Porque essa história, ela foi se passando de pai para filho, os pais foram ensinando os filhos. Aí você me pergunta, por que ainda existem pessoas, aldeias, se todos vieram de Noé, aldeias que não conhecem Deus, aldeias que não sabem quem é o Deus de Noé? Porque os filhos foram deixando de ensinar para os seus próximos filhos. Os pais foram deixando de ensinar para os filhos e até uma hora que ficou esquecido no meio daquela família. Ficou esquecido quem era Deus, eles não sabiam quem era Deus, e assim foram crescendo, acreditando em outros deuses e criando seus próprios deuses. Mas o que eu quero que fique claro aqui, meus irmãos, que só existe um meio de ser salvo. Deus mandou construir somente uma arca, com uma única porta. E tinha que ser da maneira que Deus queria. Deus providenciou o meio para o homem ser salvo. E foi da maneira dele, do jeito dele. Um único caminho, uma única arca e uma única porta para ser salvo. Uma vez fizeram uma pergunta assim, quem foi o maior pregador do mundo? Quem foi o maior pregador do mundo? Aí as pessoas citaram muitas pessoas, né? Aí falou, o apóstolo Paulo pregou, foi pioneiro de missões, né? Começou a pregar na Ásia, em outros países, fora de Israel. Outros falaram, foi Jesus, o maior pregador do mundo. Foi Pedro, porque com uma mensagem de Pedro ele converteu 5.000 pessoas. Aí outras pessoas foram mais contemporâneas, foi John Wesley, foi Billy Graham. E Billy Graham foi um grande pregador, né? Parece que Billy Graham foi a pessoa que mais evangelizou pessoas no mundo inteiro, Billy Graham. Ele é considerado desse jeito, né? Aí as pessoas falaram, Billy Graham foi o maior pregador do mundo, foi Billy Graham. Aí esse pregador falou o seguinte, não, o maior pregador do mundo foi Noé. Aí as pessoas questionaram ele, mas Noé, por que Noé foi o maior pregador do mundo? Ele ficou 120 anos pregando e ninguém se converteu, todo mundo morreu. Ele ficou 120 anos pregando e ninguém se converteu com a mensagem de Noé. Já parou para pensar nisso? Ele ficou 120 anos lá construindo aquela arquinha lá, falando que Deus iria destruir a terra com o dilúvio, que era as pessoas entrarem na arca, e ninguém se salvou, só salvou ele.
Pô, como é que Noé é o maior pregador do mundo? Aí esse pregador falou o seguinte, esse mensageiro: Noé, ele não conseguiu salvar ninguém do mundo, mas ele salvou toda a família dele. Então isso aí já tá bom. Então ele foi um pregador que não teve uma grande quantidade de pessoas salvas através da mensagem dele, mas ele conseguiu salvar toda a família dele. Ele salvou toda a família. Então isso torna Noé um dos maiores pregadores e evangelistas do mundo.